Muito bom dia a todos. Um prazer estar na presença de todos. Ale já deu um briefing para vocês sobre o que vamos fazer hoje. Acho que o mercado de trading internacional na América Latina e no mundo está em movimento. Então, se tratando da nossa região, realmente da América Latina, que é onde a gente tem uma atuação muito forte, e esse webinar foi apresentado em duas línguas. O capital existe, o apetite existe e os dados mostram que ele já está saindo de ativos locais em direção a mercados globais. Então, nesse momento, a questão não é se esse movimento vai acontecer, é realmente, no caso de todos nós que estamos aqui, se ele vai acontecer com a gente, se ele vai acontecer com vocês ou sem vocês. E esse webinar mostra realmente um retrato desse mercado. Então, quem são os clientes? A gente vai passar alguns perfis, o que os motiva, então como chegar a esses clientes, o que os trava, então as potenciais objeções e como tratar, e como estruturar a abordagem para os perfis de investidores que constroem uma carteira sólida na Accent Capital. Tem os pontos que a gente sempre fala, e acho que é importante, antes de passar para a agenda, que é um webinar exclusivo para parceiros, então realmente todos são muito bem-vindos, os convites não são enviados para qualquer um, realmente vocês estão aqui porque ou trabalham com a gente, ou a gente vê potencial de trabalharem com a gente. E, sem mais delongas, temos a nossa agenda. Então vamos começar falando sobre o mercado, a expansão estrutural que está acontecendo, os perfis que constroem a carteira, como eu comentei, alguns tipos de clientes e como abordar cada um deles, é o que vem em sequência, barreiras de entrada e como superar. 5, o futuro, acho bonito o título de capítulo de slide. E por último, as referências bibliográficas, realmente para mostrar a credibilidade do material. Acho que antes de começarmos oficialmente, passarmos pelo início do material, agradecer a nossa equipe de marketing. Realmente, na parte das referências bibliográficas, vocês conseguem até ter mais ideia, e é algo novo, da profundidade. Então, realmente, tudo muito bem estudado, um material muito bem feito, para munir vocês de informações e auxiliar com os clientes que irão trazer. Então, começando, o mercado latino-americano está se movendo e você, é o que eu comentei, o capital existe, o apetite existe, os clientes procuram e os dados já mostram esse capital saindo dos ativos locais em direção aos mercados globais. E a questão não é se esse movimento vai acontecer, é se vai acontecer com ou sem vocês. O mercado, começamos falando sobre o mercado global, então os investidores de alta renda da América Latina alocaram pelo menos US$ 1 bilhão em produtos de investimento offshore via gestores americanos em 2023. Esse valor foi projetado para dobrar em 2024 e o mercado global de CFDs, que é do que a gente trata, alcançou cerca de 6,8 milhões de contas ativas no quarto quarto de 2025, segundo dados da Finance Magnates Intelligence, em uma base comparável, que é o que nós temos aqui no slide. O mercado praticamente dobrou desde 2021, saindo de cerca de 2,35 milhões para aproximadamente 4,7 milhões, evidenciando a forte expansão estrutural do segmento. Querendo ou não, é isso que a gente vende. De 2021 para o quarto quarto de 2025, praticamente 3 vezes. Em 2024, as ações latino-americanas tiveram um desempenho significativamente inferior a outras regiões globais. Temos como destaque aqui o MSCI Emerging Markets Latin America Index, que é o índice da MSCI, Morgan Stanley Capital International Latin America, que acompanha os mercados acionários da América Latina. Então a exposição aí vem principalmente de Brasil, México, Chile, Colômbia e Peru, e encerrou 2024 com uma queda de aproximadamente 26% em dólar. Então, além, claramente, da questão de desvalorização do ativo em si, também tem a questão dólar, que, querendo ou não, pesa muito. A moeda foi mais forte por todo esse período, então 26% foi em total. No mesmo período, o MSCI USA Index entregou aproximadamente 24% também em dólar.
Realmente aí tem a força dos dois lados, e esse contraste evidencia como ao longo de 2024 as bolsas latino-americanas ficaram muito atrás do mercado norte-americano. Acho que esse descolamento reforça o impacto da concentração geográfica. Então, os investidores latino-americanos estão expostos majoritariamente a ativos domésticos e foram diretamente afetados em seu portfólio. Realmente, os que estavam com esse patrimônio focado na América Latina perderam seus 26%. Aqueles que diversificavam já viram outro cenário. E esse descolamento também reforça o impacto da concentração geográfica. Então, uma pesquisa realizada em 2024 com assessores financeiros latino-americanos mostrou que 75,3% já demonstram preferência por mercados desenvolvidos dentro de renda variável, reflete realmente busca por maior estabilidade, transferência regulatória e profundidade de investimentos. Esse é um ponto que, Ale, eu vou ter que comentar, vou ter que quebrar o sigilo, mas informação confidencial. Falo porque estamos aqui na frente de vocês. Temos algumas atualizações. Quer comentar, Ale? Não, por favor, Marcelo, toca aí. Eu ainda não tenho acesso. Eu ainda não tenho acesso. Esse é o meu aplicativo. Esse é meu nosso site versão demo que eu tenho. Ainda não temos aqui tudo o que irá acontecer. Eu acho que eu posso antecipar para vocês. São 1.723 ativos que vão estar na plataforma. Realmente já está em fase finais de teste. Como esse meu link é o de demo, eu não tenho ainda acesso ao que está em teste. Realmente só tenho ao que já foi aprovado em teste e está sendo provado em demo. Mas a parte de ações fica dividida, ter ações dos Estados Unidos, ações asiáticas e ações europeias. Então realmente vai ter um contraste na plataforma. A gente acessou hoje juntos para realmente a gente poder ter essa ideia do tamanho da mudança. E 1.700 ativos é uma adição de mais de 1.500. Então, muita coisa que vamos ter a mais na plataforma, muitas oportunidades para os clientes. E acho que combina Marcelo, com o que está sendo apresentado. Diga, Lê. eu ia falar, aproveita o gancho que você está na plataforma, deixa eu mostrar né, colocar um highlight aqui para o pessoal. É, olha como é que estão os mercados internacionais. Então, clica no Nasdaq ali, por exemplo, Marcelo, que em cenário de guerra, né, o que a gente vê com, né, possivelmente um novo integrante, presidente, o Kevin Warsh, no caso, da cadeira do Fed, instabilidade total. E olha como estão as bolsas aí. Esse daí é o gráfico diário do Nasdaq, um dos principais índices globais no mundo. E aí eu te pergunto, tá, perfeito, a gente vê, né, o lado muito positivo disso. É, cara, máximas históricas. Então, se eu já estou exposto, por exemplo, numa Avenue da vida, e eu tô comprado, poxa, eu tô bem feliz, né? Tô bem servido e etc, tudo mais. Então, até agora, ele sobe, 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 sobe. Mas, como a gente sabe, todos os mercados têm quedas, e tem momentos de queda que a gente pode esperar por. Já colocando um diferencial aqui para vocês que devem ouvir dos clientes. Quando a gente vê uma queda, como é que eu me protejo? Né? Como é que a gente se protege, por exemplo, de uma bolha de inteligência artificial? Né? Assim como a gente viu da ponto .com, a gente vai até entrar um pouco mais nessa temática de crises globais e etc. Mas em uma plataforma como a nossa, que o Marcelo tem mostrado aí para vocês aí na tela, eu poderia realizar uma operação vendida. Então, eu poderia, por exemplo, né, dar um clique para ele ver como ficaria ali abaixo. Essa conta demo do Marcelo, acho que pelo visto é por isso que ele veio para o outro lado da bancada, né? Não, eu vou ter que Definitivamente falar. não é não é um bom operador, por Esse isso não é que meu ele está do trabalho. lado da corretora. Esse não é meu trabalho. Sou péssimo. Estou aqui com umas operações de ouro, euro, dólar, apanhando. Enfim, vendi a neve. Uhum. Então a gente pode acompanhar ali, por exemplo, essa proteção. Inclusive, para quem tem medo ou não conhece sobre o mercado alavancado, ali a gente vê duas opções, tanto take profit quanto stop loss. Ou seja, eu posso ter uma gestão à risca, do quanto eu posso arriscar, do quanto eu quero arriscar pela operação. Então, o que quebra possivelmente investidores não é um mercado que você entra alavancado, e sim uma ausência de uma gestão de risco. Então, vale muito a pena ressaltar isso sempre quando a gente entra aqui,
porque, afinal, a alavancagem ela dá tanto oportunidade quanto risco. Ou seja, depende de quem está cuidando do seu capital para você fazer essa gestão de risco e essa estratégia aderente ao perfil do teu cliente. Não tem certo e errado, certo? Tem gestão de risco. Bom, fecha o meu parênteses, Marcelo. Manda bala. E aqui tem muita coisa também. A gente tem alguns traders parceiros que estão no webinar. Aqui tem coisa que vai além. Então tem atualização do gráfico também, que é legal mostrar para vocês que a empresa realmente está em movimento constante. Enquanto a gente está apresentando o webinar, o pessoal está aqui fazendo mais códigos e mais atualizações. Então o gráfico é novo. Acho que eu poderia até abrir o anterior para fazer uma comparação, mas esses todos têm acesso, os clientes também, que a gente consegue ver o stop loss, o take profit e a posição de uma forma melhor também, ao meu ver. Para abrir uma posição por aqui, já podemos colocar o take profit stop loss, isso é claro. Enfim, bastante atualização na parte de estudo gráfico. Realmente mais indicadores que podem ser colocados, ao meu ver, coisas extremamente positivas e que auxiliam principalmente os traders que trabalham com a gente. Então, a atualização dos indicadores foi muito bem. Está chegando para vocês, e não sei se chega simultaneamente, essa é uma informação que eu tenho que confirmar, mas eu acredito que deve chegar simultaneamente os ativos. Então, mais de 1.500 ativos adicionados à oferta que a gente já tem, que já é extremamente vasta. Já temos realmente o principal do mercado e entra agora muitas outras coisas, muitas outras oportunidades. Se eu fosse um IB, eu estaria rindo à toa. Vender para os clientes mais 10 estratégias. Realmente fazer 10 vezes o rebate que eu fiz no último mês. Então, os comentários aqui são uma loucura. Enfim, voltando para o material, para o slide, Marcelo inaugurando a função de trader inversa. Só operar o contrário dele que tem lucro. Ale, você puxa a piadinha, o pessoal vem junto com você. Não tem condição. Não tem condição. Enfim, para expansão estrutural, a América Latina tem hoje aproximadamente 680 milhões de pessoas. O patrimônio total de famílias na região ultrapassa 10 trilhões de dólares, segundo o Global Wealth Report 2024 da UBS, com crescimento consistente, mesmo em anos de instabilidade, como foi o 2024 que a gente checou. O mercado de investimentos no Brasil também não diria que fica muito para trás, cresceu de 1,5 milhão de CPFs cadastrados na B3 em 2019 para mais de 16 milhões em 2024, com mais de 528 bilhões de reais em custódia. A gente sempre comenta e sempre faz comparações de mercado americano e B3. Realmente é até um pouco desleal, porque é muito diferente e os tamanhos têm um contraste absurdo, mas não deixa de ser grande. A gente estava vendo hoje um dado que hoje 11% da B3 é capital de pessoas físicas. Isso, comparando com alguns anos atrás, com a realidade que nós somos acostumados, é muita coisa. Colocando de frente aí com o institucional, com o capital estrangeiro, realmente temos hoje uma abertura muito maior ao à renda variável nacional. E aí tem os motores desse crescimento. Realmente da bolsa está crescendo, da renda variável tem uma procura maior. Começamos pelo baixo retorno na renda fixa, com o cenário de hoje, dia 22 de abril de 2026, parece um absurdo falar isso, e eu entendo se vocês comentarem, mas em 2020, realmente esse movimento passa a acontecer com muita força, porque a Selic atingiu 2% ao ano, devido à pandemia, enfim, o menor nível da história. O retorno real da renda fixa foi para território negativo, claramente a inflação a gente conhece muito bem, elimina totalmente a atratividade desse produto, e a migração para ativos de maior risco deixou de ser uma escolha e passou a ser uma necessidade de preservação patrimonial. Então, realmente, esse momento que aconteceu em 2020, para a renda variável, foi maravilhoso. Pessoas totalmente conservadoras, que tinham todo o seu patrimônio em renda fixa, passando uma parte para renda variável, porque realmente fazia completo sentido. Não tinha sentido estar perdendo dinheiro todos os anos. Segundo, digitalização. A gente comenta muito, querendo ou não, é o que a gente faz.
Então, o custo de abrir uma conta de investimentos caiu para zero. O tempo para começar a operar caiu para minutos. E realmente a gente pode aqui dar uma carteirada. A Exxon está posicionada nesse movimento. Então, é uma plataforma que entrega acesso a mercados globais, derivativos e instrumentos alavancados, com estrutura e suporte de nível institucional. E vocês, como parceiros, estão mais do que acostumados. A gente sempre fala, um cliente com as coisas prontas. Então, o cliente já separou o documento de identificação, comprovante de endereço, está com o celular à mão pronto para fazer, ou um computador. Eu digo que 10 minutos ele se registra. Coloca os documentos, passando de fase, responde algumas perguntas, extremamente simples. Tem alguns clientes que têm mais dificuldade, a gente sabe disso também, é algo que a gente passa bastante, mas, no geral, 10 minutos e ele já está com a conta dele pronta para fazer um depósito, pronta a vincular a qualquer estratégia ou começar a operar por conta própria. Então é muito simples esse processo e a educação financeira informal. Então, realmente a gente vê muito. Isso é uma parte que eu consigo fazer um vínculo também com vocês, parceiros, na função de assessores, consultores, porque o crescimento de conteúdo e do consumo de conteúdos no YouTube, Instagram e podcasts preencheram o espaço que as instituições tradicionais nunca ocuparam, e o resultado é uma geração de investidores que domina vocabulário financeiro básico e demonstra apetite por risco. Um perfil que chega à conversa com o parceiro interessado e engajado, mas que busca uma estrutura profissional. É nesse momento que o parceiro passa a gerar valor, oferecendo direção, experiência e segurança. Realmente daí surge a oportunidade, o crescimento de investidores e o avanço da inclusão financeira indicam um mercado em expansão. Grande parte desses novos participantes permanece concentrada em produtos básicos, com baixo nível de sofisticação e uso limitado de instrumentos mais avançados, que é realmente o que a gente oferece. E nesse contexto, profissionais que se posicionam desde cedo como fontes confiáveis de orientação tendem a capturar maior relevância à medida que o mercado amadurece. Então, realmente, aqui tem dois pontos que a gente pode tirar, ao meu ver. Educação financeira informal. O que isso quer dizer? Os clientes vão fazer com vocês ou sem vocês. Começaria por aí, é o que a gente comentou lá no primeiro slide. Realmente eles estão vendo no YouTube, no Instagram, em podcasts, TikTok, onde quer que seja, todos os dias informações sobre esse mercado. Estão vendo um operador que fez uma operação no ouro e ganhou US$ 10.000, caramba, também quero. Estão vendo as histórias de IA, como a Ale comentou, é uma bolha ou não. Eles querem ter esse posicionamento. Enfim, estão vendo muitas coisas, as informações são infinitas se você continua procurando. E realmente vocês já estão do lado desses clientes. Então, você mostrar, eu tenho essa opção, eles já ouviram. Eles já ouviram falar de Apple, já ouviram falar de petróleo. Eu comentei com alguns parceiros, eu saí para almoçar aqui outro dia, fui sozinho, porque eu fui fora de horário. Quando eu chego no restaurante, estava passando a valorização do petróleo, as ações que o Donald Trump tomou. Muitos clientes estavam naquele mesmo restaurante, muitos potenciais clientes. Realmente se aproveitar e vocês serem os primeiros a chegarem com um caminho claro para o cliente acessar. Enfim, acho que já falei bastante. Agora convido o nosso queridíssimo Alexandre Melo para dar seguimento. Muito obrigado, Marcelo. Acho que agora vai um pouco na linha, né, dando sequência ao que você falou, dos perfis que constroem a sua carteira, né, e por que você necessariamente vai precisar dos dois, né? Como é que você constrói uma carteira saudável como um todo? Então a gente vê que, né, e acho que todo comercial, todo advisor, todo vendedor, tem gente que não gosta muito desse título, sabe que prospectar um cliente que vai depositar 10K exige o mesmo esforço que prospectar um que vai depositar US$ 100.000. A diferença está no resultado, mas a atividade é a mesma, né? O ciclo é sempre o mesmo, é uma reunião, uma apresentação e no final um processo de decisão. Agora, quem foca apenas nos grandes tickets, primeiro que ele tem menos quantidade, você trabalha com menos volume, então você enfrenta um pipe lento, ciclos longos e, claro, uma receita instável. Quem foca apenas em tickets menores constrói volume, mas demora para escalar. Então, a carteira que melhor funciona, acho que o resumo é esse. Tem que ter os dois em proporção.
tem que contar com os dois, e a gente vai explorar um pouco mais desses daí com vocês. Então, o perfil A é o investidor qualificado, é o empresário ali de médio, grande porte, renda acima de 20 mil por mês, médico, advogado, engenheiro sênior, executivo, tem capital disponível, já investe, tem consciência de que o mercado local não está entregando o retorno que ele precisa. Então, quando a gente fala o que motiva, é basicamente. Vale ressaltar também, tá? A gente vê muito médico e advogado sendo cliente aqui, por quê? Normalmente, vocês sabem, até então, antes de entrar aí esses 1.500 novos ativos, e futuramente novos aí, a gente é 100% focado em renda variável, certo? Então, normalmente, um cliente ultra conservador vai ser difícil que ele tenha seu espaço aqui. Conservador, moderado, arrojado, agressivo, normalmente ele tem sim seu espaço aqui. Mas quando a gente fala especificamente sobre médicos e juízes, por exemplo, esses acabam tendo muita segurança financeira. Óbvio que às vezes não tem um planejamento muito bem, né? Às vezes o cara ganha 100 pau por mês, mas ele gasta 120. Não é sobre isso que eu estou falando, mas, por exemplo, um juiz ele vai sempre ter aquele salário dele. Ou seja, ele tem bastante segurança de que o salário dele vai pingar no final do mês. E, portanto, ele pode buscar sim, e normalmente ele vai buscar mais risco nos investimentos. Tá? E basicamente o que o motiva, né? Então a gente entra nesse parênteses. Esse perfil ele não está pensando em trading como conceito, ele está pensando em fazer o dinheiro trabalhar melhor do que ele está trabalhando agora. Então, às vezes o médico ali trabalha horas, né? Então ele trabalha num hospital particular, num hospital público e também tem uma clínica própria. Então esse é um cara que ele está pensando, cara, se eu ficar na renda fixa, se eu não assumir risco, eu não vou conseguir me aposentar na idade que eu quero me aposentar, ou não vou poder diminuir meu ritmo de trabalho com isso. Então ele sente que ele está perdendo algo porque a bolsa local deu queda expressiva em dólares em 2024. Mas ele não sabe o que, né, o que é, nem como acessar. Então você acaba sendo uma ponte sólida entre oportunidade e segurança. Porque no final das contas, óbvio que ele vai acabar comprando o Accent Capital pela nossa estrutura, regulação, segurança, mas mais do que tudo ele compra você, o advisor dele, né? Quem ele confia, quem está apresentando. Então você está oferecendo com expertise esse vínculo de como ele pode acessar esses mercados que ele já ouve no bar, que ele já ouve um amigo dele num jantar tomando um vinho, que ele já vê também nas redes sociais. Então, já é realidade. E aí a gente vem também no ponto de entrada da conversa, né? Que como é que você faz isso? Né? Óbvio, busca, já se você já tem a posição de advisor, que esse é o cenário perfeito, claro, né? Não é uma abordagem 100% fria, é alguém que sabe com que você trabalha, né? Que você tem abertura, ou necessariamente pode criar uma abertura, mas de fazer uma pergunta de qual percentual do seu patrimônio está exposto a ativos fora do Brasil hoje, né? Para a maioria, dependendo do tipo de cliente que você trabalha, a resposta é zero ou muito pouco. E esse é o gap, essa é a necessidade que a Exit Capital vai preencher. Ticket típico aí que a gente vai ver é de 10 mil a 50 mil dólares. E em volume, esse perfil é o motor da receita recorrente, né? Então, buscar uma porcentagem ali e podendo distribuir, inclusive, a diferentes estratégias aqui dentro. É um dos modelos que a gente mais trabalha. Partindo para o perfil B. Esse daí é mais difícil, mas a recompensa é maior. Então, em 2025, o Brasil conta com aproximadamente 433 mil milionários em dólares, segundo um reporte da UBS. Esse número reforça cada vez mais a relevância de um segmento já consolidado, formado majoritariamente por empresários, claro, né, os que assumem mais risco, portanto, famílias com patrimônio acumulado e investidores com histórico de liquidez. O que motiva eles, no caso? Diversificação geográfica. Então, qual que é a ferida que eu vou pegar? E proteção contra risco político e cambial, né? Essas são as motivações declaradas mais frequentes para buscar alocação internacional. Então, mercado existe, demanda existe,
aquele cara que fala muito mal, por exemplo, do governo atual, que teme os riscos aí de um governo, né, mais ligado à esquerda, por exemplo, essa é a brecha com dólar a 5 de você ligar para ele assim que a gente finalizar esse webinar e buscar apresentar oportunidades de como ele pode fazer isso com um Pix, né, com uma facilidade muito grande de depósito, criação de conta, nada óbvio que a gente presta também reportes aí a regulador, etc. Então a gente tem sim processos burocráticos, mas é isso que garante a segurança do cliente, tá? Então, muito importante ressaltar isso, mas isso não impede de ser um processo fluido, que inclusive a gente vai trazer atualizações com o tempo com vocês, bastante coisa vindo. Bom, historicamente também, a gente vê o investidor brasileiro mantendo uma forte concentração em renda fixa, óbvio, 14,75, 1% ao mês aí sem risco, né? Eu coloco em aspas forte aí para quem não está vendo a câmera. E, bom, apesar de uma migração gradual para ativos de maior risco nos últimos anos, a exposição à renda variável ainda é limitada por grande parte dos investidores. O importante é a gente criar esse alicerce e oportunidade, porque a ideia é que o Brasil tenha, assim, cortes na taxa de juros, para quem está acompanhando o Copom e etc. A gente pode pegar e usar isso como argumento para o futuro, né? Porque quando tiver corte, o mercado já reagiu, certo? Então, vale a pena ressaltar isso. Então, a oportunidade é cada vez mais investidores da América Latina buscam acesso a mercados globais. Isso é parte natural da construção e proteção patrimonial. Então, o objetivo principal, e aí é aí que vocês colocam a Accent. Como é que eu quero que vocês posicionem a Accent? É complementar. A gente não vem para substituir a Avenue, tá? Eu não quero concorrer com a Avenue. A Avenue é muito boa. Eu na PF eu tenho a Avenue. Mas ainda assim eu também estou protegido e diversificado, por exemplo. Seja na parte de custódia, seja na parte de ativos. Eu não estou aqui para concorrer com a renda fixa do Brasil. Eu sou complementar à renda fixa do Brasil, certo? Então esse é o posicionamento que vocês vão levar para os clientes, certo? Então é ampliar os horizontes, diversificar de forma inteligente e acessar oportunidades que antes pareciam distantes, tá? Então trazer para perto desse cliente e mostrar que é você o cara do internacional. E não só vendedor de produto, né? É você que vai olhar para ele por completo. E uma parte do patrimônio você vai alocar. Avenue, renda fixa, Accent Capital, para quem trabalha com outros de previdência internacional, que são muito comuns no nosso mercado também. Tem espaço para todo mundo e é assim que você constrói confiança. Então você deixa de ser um vendedor de produto e você vira um advisor que está olhando por completo, certo? Tentando buscar o melhor retorno e segurança para o seu cliente. Então a Accent entrega essa estrutura de forma direta, sem que o investidor precise mudar de país para pensar globalmente. E o ponto da entrada, né, da conversa não está no produto, mas na exposição. Tá? Esse perfil de high net worth individuals, ou seja, milionários aí em dólar, ele responde muito melhor quando ele entende com dados concretos, por A mais B, o que o mercado global entregou, o que o portfólio dele deixou de captar e quanto que ele perdeu possivelmente aí numa depreciação do real ou numa inflação do nosso país de poder de compra global. Então, em 2025, por exemplo, quanto do seu portfólio estava posicionado para capturar o desempenho dos mercados globais? Quanto do seu portfólio hoje realmente está exposto às oportunidades globais? Quem, no seu caso, está cuidando do seu capital e pegando essa volatilidade de mercado que a gente vê no ouro, nesses últimos 2 anos é um dos favoritos, na prata, em ações americanas. Ó, só hoje a gente tem dezenas de earnings que estão saindo. Quem está olhando para sua carteira, né, com expectativas aí de capitalizar sobre esses movimentos de earnings? Vale repensar. E o ticket mínimo, ticket típico, na verdade, é normalmente de US$ 100.000, tá? E pode chegar na casa dos milhões de dólares. Tem espaço, tem mercado. Se conecte e existe a demanda. E já trouxeram outros IBs, por que que você não pode trazer? Certo? Por favor, Marcelo, vi que você levantou a mão aí, me empolguei, Uhum. cara. Me empolguei. Não, Gosto muito do gostei assunto. muito. E gostei muito desse final. Se outros IB já trouxeram, por que você não pode?
você que está nos assistindo. Eu não acho que nenhum deles é melhor do que você. Estou falando diretamente com quem está assistindo a gente, né? Muito bom. Não, eu ia comentar aqui, a gente fala de 2025. 2025, quanto do seu portfólio estava posicionado para capturar? Eu diria que a gente poderia ir muito mais recente. E abrindo aqui a plataforma, eu vou fechar essa operação que eu fiz, primeiramente. Mas vamos em S&P. S&P está nesse momento muito próximo da sua máxima histórica. Tem algo bem legal no novo gráfico, que é o price range. Então eu consigo pegar um fundo e até hoje, ok. Só que foram 23 dias. É realmente, simplesmente abriu. Cliente posicionado em S&P teria ganho 13%, pegando esse retorno depois das tensões da guerra, que ainda não acabou. Então pode se imaginar que ainda vai para cima. Mas 13% em 23 dias não existe no Brasil. Em dólar. Isso em dólar. Isso tudo estaria pagando vocês melhor do que os produtos tradicionais que vendem. Enfim, eu acho que a gente é muito enviesado, Ale, mas é bem lógico também. É bem lógico também. 13% em 23 dias. Poderiam ser várias operações também. Não precisava ser presa a fazer uma única operação e pegar essa pancada. Poderia ser uma de 3 dias. Capturava 4%. Depois, vamos dizer que tinha outra nesses 3 dias, mais 4%. Enfim, são movimentos muito fortes. Se tem uma de um único dia, aqui, mais 1%. Tudo isso estaria pagando vocês muito bem. Também me empolguei, Ale. Você estava falando, eu falei, não, vou ter que entrar para fazer esse comentário. Mas pode seguir. Complementou muito bem. Desse perfil a gente fecha, né? Então a gente tem dois perfis, vale buscar os dois, vale dar devida atenção. O mais importante, acho que no final das contas, é avaliar quem que tem liquidez, porque às vezes você tem um high net worth individual cheio de problema tributário. Porque eu preciso vender um apartamento que está no nome de X para depois. Cara, esse vai ser um cliente seu, mas o ciclo vai ser longo. Enquanto isso, você pode apresentar para outros clientes, manter-se próximo. Então, foco dá para trabalhar os dois. Foca em quem tem liquidez, em quem confia em você e que em, né, algumas ligações ali, conhecendo e entendendo, mostrando o mercado e as oportunidades que você, como profissional, já fez a diligência, já os conheceu por meio, né, do nosso trabalho como BDM, de às vezes te conectar com possibilidades estratégicas, né, de diferentes estratégias para diferentes ativos, para diferentes perfis de risco. A gente faz esse trabalho em conjunto. Contem com a gente, tá? E bom, passando para o próximo, Marcelo, barreiras de entrada e como superar, né? Então, a barreira um é a complexidade percebida principal obstáculo, tanto até para vocês, alguns casos aqui de que, né, quem não acompanhava muito o mercado internacional se interessou, né, a gente passa também por essa barreira com vocês, IBs, até a conversão, até o momento da realmente trazer o primeiro cliente, efetivar a parceria, né? Então, muitos investidores simplesmente ainda não tiveram a diversificação internacional explicada de forma clara, em termos de resultado concreto e posicionamento de portfólio, né? Ou seja, quanto que está pesando no bolso do teu cliente. Se você não sabe fazer essa conta, pode falar com a gente faz junto, a gente coloca ali o risco, o retorno, a gente pensa com vocês como você pode trabalhar isso com o seu cliente, como fica mais fácil dele entender. Poxa, eu estou aqui com 50 assessores abaixo de mim, eu converso com eles diariamente. Eu pego um pouquinho de cada, eu sei o que funciona, eu sei o que não funciona. Então eu posso te ajudar. Contem comigo. O que que você deveria fugir, por exemplo, né? Não adianta começar explicando para o seu cliente o que que é um CFD. O que vocês têm que focar é basicamente o que ele resolve, que é acesso direto, flexibilidade e controle. Se você vai explicar o que que é hiporia, etc., o que que é, cara, não é isso. Ele, ele pode se interessar e você explicando nesse prolongamento ali de relacionamento e etc., indo em sentido com ele já é um cliente, quer saber mais, é curioso, mas o foco realmente está. Hoje você pode se posicionar no S&P com um capital que fizer sentido para você e com liberdade total de entrada e saída. É isso, é simples assim. A gente complica muito. E no começo é normal bater cabeça, tá? Faz parte. A gente tenta ir, né, ir para o lado regulatório, explicar como é que funciona
a custódia com o Equals Money, né, as regulações internacionais para o mercado de CFDs, menos é mais, principalmente nesse começo. Principalmente quando vocês ainda, né, para quem ainda não tem cliente aí, não tem uma testemunha, né? Então, o primeiro cliente ele é o mais difícil. Então, não adianta bater cabeça, foca no simples, foca nas oportunidades, foca no que você sabe, já testou, por exemplo, com capital próprio, ou para quem já tem um primeiro cliente, por exemplo, ou para quem não conheceu ainda, busque conhecimento conosco, certo? Eu mostro o case, eu mostro como funciona, eu refaço e faço de novo o onboarding de, né, como você traz um cliente para a plataforma, né? E vamos se manter no simples. A barreira 2, memória de crises locais. Então, comportamento do investidor na América Latina é histórico. Experiências de restrição de liquidez e instabilidades deixam marcas que atravessam gerações e influenciam decisões até hoje. No Brasil e também no México, né, a gente fala isso porque a gente tem subsidiária também, né, a matriz principal comercial vai no México. Esse histórico ele ainda molda a relação com o risco e novos instrumentos. Então, reconhecer a percepção do cliente é a abordagem mais eficaz que vocês podem ter. Quando ele se sente compreendido, a conversa vai fluir melhor. A estrutura certa muda a visão da oportunidade. Então, como é que vocês conseguem essa confiança? Acho que não tem caminho curto, não tem caminho fácil. Normalmente vem da evidência e explicação de como brevemente ocorre a segregação de fundos, né? Ou seja, o seu capital está protegido, a Exit não tem acesso ao seu capital só por solicitação, é por isso que quando você faz um depósito ou saque tem que ser nominal, quando você faz solicitação de saque ele vem do seu nome, quando a gente movimenta e paga taxa de performance ao trader, você assinou um contrato para que a gente possa ter essa permissão e possa fazer isso. Ou seja, uma infraestrutura sólida, robusta, em um ambiente onde o investidor entende exatamente onde e como o seu capital está alocado. E mais do que isso, 100% líquido, não tem carência para saque. Ele pode testar. Então é muito importante isso. Barreira número 3, confiança interpessoal. Tá? A gente vê esse autor, o Daniel, mostra que decisões financeiras relevantes raramente são tomadas apenas por análise racional do produto. Roberto Cialdini, em Influence, reforça que em cenários de incerteza, a validação de pares funciona como um dos gatilhos mais fortes de decisão. Então, o potencial parceiro que trava nesse estágio está avaliando, sobretudo, quem a apresenta e se há confiança suficiente para avançar. Por isso, quando a relação não está consolidada, insistir em mais argumentos técnicos tende a gerar pouco avanço, né? Então, você mostrou os fatos, você mostrou as oportunidades. Então, a alavanca mais eficiente é reduzir a incerteza com prova social qualificada. Tem que saber o momento de fazer isso. Conectar, por exemplo, esse potencial, né, parceiro, um cliente que já validou a estrutura e permitir que a confiança se forme além do discurso comercial. Então, cada barreira ela vai exigir uma resposta diferente e é aí que o IB se posiciona com mais valor. Então, diante da complexidade percebida, a melhor resposta é uma experiência prática. Então, demo objetiva, conta demo, antes de qualquer comprometimento. Então, small steps, né? Sempre sou a favor disso. Pequenos passos de avanço, sem focar só no objetivo principal. Acho que realmente ensinar, realmente educar, mostrar. O produto é bom, entendeu? A gente tem confiança de que o produto é muito bom. E é, né, algo crescente no Brasil, internacionalização. Segundo ponto, diante da memória de crises, o que constrói confiança é transparência direta sobre estrutura, proteção de fundos e clareza operacional. Muito importante. Cara, mostrar que não é um bicho de sete cabeças, é intuitivo, é fácil, é muito simples. Por exemplo, ó, o que o Marcelo fez hoje com vocês, para quem não tinha utilizado a plataforma ainda, né?
Para quem não pegou e explorou, às vezes o cara não é trader, não tem porque ele vê a plataforma, mas tem. Isso daí você pode mostrar para o cliente, ele mostra. Você mostra que é muito simples de entender, tanto para depósito, para saque, que o Marcelo não mostrou ainda. Quer mostrar rapidinho, Marcelo? Você consegue abrir na plataforma Vamos lá, com certeza. Essa e aqui, como eu comentei, ela paginar? é uma demo, então eu não tenho todos os métodos, mas eu tenho também acesso à minha outra conta, que aqui é realmente no trading.accentcapital.com. Então é o mesmo ambiente que todos os clientes acessam. Aqui minha conta demo está um pouco melhor para os engraçados dos comentários. Não nenhuma razão para dar risada de mim por aqui. Em depósito, aqui no canto superior direito, e é um processo que eu sempre comento, é muito semelhante no telefone. Muito normal o cliente preferir a facilidade do telefone. Nós temos aplicativo, tanto para iOS como para Android. Pix, tem o Swift e o PicPay. Então, quais são as diferenças? Pix e PicPay são feitos por PSPs, feitos através de PSPs, melhor colocado assim. Então, esses são parceiros que são provedores de serviço de pagamento. Quando o cliente escolhe Pix, por exemplo, ele vai escolher o seu valor, vamos dar um exemplo aqui de US$ 50.000, ele não está enviando isso diretamente para a gente. O PSP é o intermediário. Então, esse PSP retém esse valor e envia para a conta em Londres. Então, quando o cliente clica em depositar, eu não consigo porque realmente é uma conta demo também. Mas quando ele clica em depositar, vai ter esse tempo de processamento. Depois desse tempo de processamento, o cliente vai ser levado ao nosso parceiro que tem o melhor valor de câmbio naquele momento, que são esses PSPs que eu comentei, que são os intermediários do pagamento. Através desse QR Code, Pix é Pix, não tem muita dificuldade, não é muito diferente de fazer um Pix para qualquer outra instituição. Uma vez feito, eu diria que jogando em cima 10 minutos para uma confirmação do depósito. No máximo 10 minutos. 10 minutos já vai estar na conta. Normalmente demora 1 minuto, demora muito pouco. O cliente pode fazer por PicPay, processo bem semelhante, também é feito através de PSPs e é parecido com o Pix. Eu sou cliente PicPay, muito bom. E Equals Money, do que se trata? É o Swift. Então o cliente vai pegar os dados da nossa conta bancária no Reino Unido e faz a transferência diretamente. Dependendo dos valores, vale realmente, não vou dizer que um estudo do cliente. Realmente o que mais vale a pena para valores maiores é o Swift, porque ele paga uma taxa única e essa taxa única, se não me engano, US$ 30, US$ 35, fica nessa casa, depende muito do banco que ele vai fazer o pagamento. Mas quando se trata de uma transferência de 100 mil, US$ 200.000, mais vale ele pagar os 30 e seguir normalmente do que pagar um spread de porcentagem sobre um Pix, que é o que acontece. Apesar de ser barato. Saque, diversas maneiras. Tem o ponto do cliente sacar da mesma forma que ele depositou. Então, fazendo um Pix ou um Swift em transferência bancária, que ele vai selecionar a conta. Se o cliente está fazendo seu primeiro retiro, ele tem que registrar a conta dele. Então, vamos lá. Brasil, o banco, ele vai escolher qual banco ele utilizou, para onde ele quer sacar. Vamos aqui, Banco Toyota. A agência, a moeda, normalmente BRL, o tipo da conta, um comprovante que a conta é realmente do cliente. Com tudo isso feito, ele vai selecionar. Eu tenho aqui registrado um Pix, o valor, withdrawal, e já vai ser solicitado esse saque. Todas as transações ficam por aqui, então o cliente vai ver tudo, todos os saques que ele solicitou e foram feitos, todos que ainda estão esperando confirmação, os depósitos que fez. Realmente o cliente acompanha tudo que ele fez. Tudo extremamente transparente para todas as partes. Vocês, como parceiros, também conseguem acessar todas as transações feitas pelos clientes através do back-office de vocês. Acho que isso é um belo resumo, olha. Também não é nada muito complexo. Realmente processos muito simples e user-friendly. É o que a gente procura fazer. Excelente, Marcelo. Não há melhor pessoa para fazer um tutorial como você. Muito bem explicado. Muito Parabéns obrigado. mais uma vez. E para finalizar, é basicamente isso. Cara, quando você. Acho que é como qualquer pequeno negócio. Primeiro cliente é o mais difícil, mas depois que você já tem prova social, e normalmente os primeiros clientes tendem a ser clientes, né, pessoas próximas,
seja um cliente de longo prazo, seja um familiar, para todo mundo aí que já trabalhou com seguros, sabe para quem vendeu o primeiro seguro. Para quem já trabalhou com investimentos, wealth planning, né, a maioria dos casos, sabe para quem prestou os primeiros serviços. É aquela pessoa que compra de olho fechado. Esse vai ser o seu primeiro cliente com a gente, tá? Então, em certeza interpessoal, você pode trazer esse cliente, né, que no caso você vai para dentro de casa, buscar esse primeiro, ele vai se tornar uma prova real e ele pode te ajudar possivelmente nessa conversão com outros terceiros. Vale muito a pena. Tenho muito IB hoje que às vezes recebe depósito e nem sabe de onde veio. Por que que eu falo isso? Porque veio de indicação. Às vezes nunca viu a pessoa pessoalmente, mas que traz um cliente que é tão comprado com ele que no futebol, no jantar, num passeio, numa viagem, acaba comentando com outros a experiência positiva que teve. E naturalmente vem os terceiros. Então, acho que o boca a boca para qualquer vendedor, qualquer advisor, é imprescindível para gerar negócio. Então, usem isso a favor de vocês, é importante. Bom, o futuro, né? O futuro. Mais de 83 trilhões em patrimônio global vão ser transferidos para a próxima geração até 2048, segundo outro reporte da UBS. O Brasil já formou uma base relevante de investidores e essa base continua amadurecendo. A gente vem acompanhando isso de perto. Hoje já tem consciência sobre diversificação, mais atenção à proteção patrimonial. A gente vê cada vez mais crescendo isso. Eficiência tributária é uma pauta muito forte hoje. Escritórios tributários, contadores e mais abertura para acessar mercados globais. Então, isso cria uma oportunidade muito concreta. Isso é fato. Estar presente no momento em que esse investidor deixa de buscar somente retorno e passa a buscar estrutura, clareza e confiança para expandir seu portfólio, quem ocupa esse espaço como advisor, e se você construir uma carteira o quanto antes, mais, mais relevância você ganha no mercado e acaba sendo exponencial. Então, agir com agilidade nesse momento agora, sendo até um pouco redundante, né? Mas é muito importante para você pegar o movimento completo disso. A gente já viu diversos mercados aí, e eu acho que essa década aqui, para o Brasil, é óbvio, tem muito espaço para trabalhar com internacionalização e com oportunidades complementares e produtos alternativos, se eu posso assim chamar. Então, lidere esse espaço, lidere o movimento, que eu tenho certeza que vocês vão colher muitos frutos, tá? Financeiros e, claro, atender o seu cliente da melhor maneira possível. Até porque são eles os responsáveis também por fazer tudo isso acontecer. Por aqui, Marcelo, quiser finalizar, é, por favor, Vamos lá. pode tocar. Vamos lá. Eu acho que aqui é. Realmente eu faria um comentário antes. O que você comentou foi muito bem colocado, Ale. Realmente ser o líder, além de ser extrema, líder e pioneiro. Eu creio que nossos parceiros são pioneiros. Realmente é um produto que não é do costume do investidor no Brasil. É algo que está chegando, está em crescimento. E vocês serem pioneiros, serem líderes de um movimento chegando, além de extremamente prazeroso, é muito lucrativo. Então, realmente olhar essas oportunidades e capitalizar. Capitalizar em cima disso, porque é uma oportunidade que a gente tem a ferramenta perfeita para ganhar muito dinheiro com essa expansão da globalização dos investimentos aqui no nosso país. E eu dei um destaque ali a 433 mil milionários em dólar, é muita coisa. São muitas oportunidades, muitas portas a se bater. E eles se conhecem. Então a recomendação de um é o outro. Enfim, coisa maravilhosa, poderíamos falar sobre o dia inteiro. Temos as referências bibliográficas, comentei parte nova do nosso material e acho extremamente interessante. Vocês têm acesso a esse material, ele sempre vai pro back-office de vocês e pro YouTube, então vocês podem também ler todos esses dados e relatórios. E é muita coisa. São até 2 páginas, referenciaram livros. Acho que cabe a gente, mais uma vez, agradecer ao nosso time de marketing. Realmente um material muito bem. E aqui, o nosso muito obrigado
É fato, sua presença é sempre muito importante. É um prazer dividir esse espaço, esse webinar com vocês. E o que eu sempre comento, não posso deixar, nos sigam, Instagram, @accentcapital e @accentcapitalpt, LinkedIn, Accent Capital. Ali você também encontra o Alexandre Melo, encontra o Marcelo Lima, pode se conectar com a gente. É sempre um prazer. E temos alguns comentários, Ale. Hoje foi um dia mais tranquilo de comentários, acho que o pessoal bem concentrado, mas temos alguns. Quer ler, Ale? Claro, com certeza. Vamos lá, Marcelo. Primeiro eu queria fazer até um, um highlight. Por favor, pessoal, para quem já testou a plataforma, para quem já usou, seja crítica positiva ou negativa, avalie a Accent Capital no Trustpilot. Isso nos dá validação. É muito importante, tá? A gente tem trabalhado bastante no Trustpilot. Contamos aí com a avaliação de vocês. E sem mais delongas, o Aranis desejou sucesso a todos. Muito obrigado, Aranis. Isso foi Espero em te. sequência do comentário dos 433 mil milionários. Opa, O isso Aranis é aí. o cara, Aranis, a gente vai chegar lá. A gente vai ser milionário, multimilionário em dólares. Por que não bilionários? Isso é bom demais. Tem espaço para todo mundo. O Paulo de Tarso, milionários a partir de quanto? Considerando o dinheiro livre, não patrimônio para investimento. Não sei se eu entendi muito bem, mas né, milionários Hum, em dólar, imagino que sejam 5 milhões de reais aí fazendo a conversão. Acho que isso exatamente. responde a tua pergunta. Mas não é patrimônio livre para investimento. Acho que foi esse ponto que ele quis levar. É Ah, patrimônio tá. geral. Então, realmente, eles têm um patrimônio de 5 milhões de reais. Conta uma casa, conta um carro que tem, uma Ferrari, não especificamente líquido para investimento. Uhum. Realmente. A gravação ficará à disposição? Sim, Paulo, nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube. Eu, né, me busque, manda mensagem para mim que eu te envio o canal caso você não encontre. Tá à tua disposição aqui. Janaína, ótima apresentação, parabéns. Muito bom ouvir esse feedback, Janaína. Espero que tenha utilizado de bom uso aí para os teus clientes, para a tua qualificação. A gente conversou ontem, vamos conversar novamente amanhã, então, dúvidas, comentários, a gente pode se falar pessoalmente também. Muito bem-vindo aqui no escritório. O Daniel Barnesch, muito bom, muito obrigado. Fátima, muito obrigada. A Jaque, também excelente, obrigada. Eu que agradeço a presença de todos vocês. É muito importante ver esse engajamento de vocês. O Diego Lourenço também agradecendo, muito obrigado. Devagar e sempre, Aranis, excelente. Devagar e sempre, com Essa frase é a certeza. cara do Aranis. Aranis é muito bom. Com certeza chegamos lá, Aranis. É isso aí. O importante é disciplina, é fazer um pouco todo dia, é plantar semente, é o que você tem provado que faz todos os dias aqui, Aranis. Então, um prazer ter você como parceiro também. Paulo de Tarso, muito bacana, obrigado. E o Sérgio Diniz agradecendo ambos os nomes. Tanto Alexandre, no caso eu, quanto Marcelo. Obrigado vocês. Muito Obrigado pela obrigado. participação de todos. Creio que seja isso, Ale. Com tudo, com comentários de todos. Realmente, mais um webinar muito especial para a gente. Agradecidos pela participação de cada um de vocês. E nos vemos no primeiro webinar de maio. Faltou essa parte por aqui, mas é clássico. Chegará no WhatsApp de todos vocês, chegará no e-mail de todos vocês. Vamos apresentar um resumo de abril. E que mês volátil, que mês movimentado. Contamos com todos vocês. Não sei se o Ale tem mais algum comentário, mas 11h59 em ponto. Deixamos todos cumprirem suas agendas do meio-dia. É isso aí, inclusive a minha, Marcelo. Tem uma Eu agenda também, no eu estava meio-dia. preocupado. No mais, agradeço a todos. Conto com vocês na próxima. Joyce, obrigado também. Ótimo webinar, como sempre. Sem mais delongas, é isso. Muito obrigado por participarem. É importantíssimo que vocês participem e a gente troca essas figurinhas. Converso com vocês no particular e isso aí. Bom final de semana para vocês aí, resto de semana no caso. É Ó, estranho. acelerar. Mais uma semaninha de abril, viu? Muito obrigado pela participação de todos e nos vemos no 1º de maio. Um grande abraço a todos e voltamos a conversar, como sempre.